Eu importei essa imagem, salvei essa imagem, agora eu importei ela aqui para dentro do Wacom, utilizando esse recurso aqui, ó, de importar gráfico. O importar gráfico vai permitir que você traga do seu computador uma imagem para dentro da tela, para dentro da área de trabalho do Wacom, para você então estar criando a programação do bordado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente definir um tamanho. Eu particularmente gosto de fazer assim, já trabalhar com a imagem que eu vou criar o bordado no tamanho próximo ao tamanho final do bordado. Por quê? Isso vai me dar segurança com relação ao tipo de ponto que eu vou estar aplicando, a densidade de ponto, vai me dar mais conhecimento, mais segurança para trabalhar alguns parâmetros com relação às configurações dos pontos. Então eu preciso do tamanho pré-definido. Nesse caso, eu já coloquei aqui embaixo, ó, tá vendo? E na barra de propriedades aqui, o tamanho de 160 milímetros de altura. Ou seja, eu estou considerando que a gente vai bordar esse desenho por volta aí de 16 centímetros lá na máquina de bordado, tá? Então eu já coloquei aqui 160. Claro que aqui eu estou considerando a imagem num todo. O bordado em si, depois de que eu criar, ele vai ficar um pouco menor, mas aí eu posso redimensionar um pouco o tamanho, nesse caso aqui, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá, o desenho ele tem aqui o floral, né? Esses florais aqui em tatame, ó, posso observar aqui, eu vou dar um zoom, tá? Eu estou usando aqui a rolagem, o screw do mouse para dar esse zoom. Então eu posso perceber que eu tenho um tatame aqui vermelho, com um ponto bem irregular, um tatame fora daquele tatame convencional que é muito utilizado em logomarca, né? Eu tenho uma coisa aqui mais aleatória, vamos dizer assim. E aí eu tenho vermelho, tenho rosa, são flores bem parecidas, mas a gente vai criar cada uma delas de maneira individual. De repente, uma ou outra a gente pode até, para otimizar, para o vídeo não ficar tão grande, a gente pode até duplicar. Mas vamos ver na hora. Aqui eu tenho duas folhinhas, né? Assim como eu tenho também algumas folhinhas aqui dentro do potezinho, né? Por baixo do plástico, tá vendo o reflexo do plástico por cima da folha? Isso nos dá a segurança de que o plástico está por cima do bordado. Então está o feltro por trás, ou o material que você queira utilizar de fundo ali, depois vem o bordado e por cima vem esse plástico para dar essa textura de vidro, né? Como se realmente a flor estivesse saindo de dentro do pote de vidro, tá? Essa é a ideia. Esse aqui é um plástico que você encontra em materiais de estofamento, é um plástico convencional, propriamente para você fazer estofados, revestir estofados e tudo mais. Então é exatamente esse plástico que a gente utilizou aqui. Vamos lá, aí olha, eu tenho aqui, o que mais? Eu tenho os caulezinhos, tá vendo? Com uma aplicação em ponto cheio. As folhinhas eu não observei, mas elas foram divididas ao meio, então você pode observar que do meio para cá é um objeto com uma angulação, do meio para o outro lado já é um outro objeto com uma angulação diferente, tá? Isso é possível fazendo dois objetos separados. Beleza, aqui eu estou só apresentando, né? Apresentando como está a estrutura desse desenho atualmente para você se ambientando, se familiarizando, para na hora que eu for criar aqui as coisas ficarem mais fáceis para você entender. Beleza, então eu tenho aqui algumas as folhas, né? Dentro das folhas eu tenho alguns objetos aqui em ponto cheio, tá vendo? Na verdade aqui faltou aqui um cuidado aqui de cortar os fios antes de fazer a fotografia. Tá vendo? Essas duas folhas laterais aqui, ó, a vermelha e a rosinha, elas foram cortadas, os saltos que foram dados entre os objetos em ponto cheio, tá vendo? Essas bolinhas. Então foi cortado ali, não lembro se foi cortado na mão, se foi cortado pela própria máquina, mas eu vou te mostrar como fazer essa configuração para você não ter esse mesmo problema que a gente teve do lado esquerdo, tá vendo? Como não foi programado o corte pela máquina, a máquina saltou o fio e não foi recortado, não foi feito arremate na mão. Então acabou tirando a foto sem dar o arremate, então não ficou muito legal. Mas foca nesses dois resultados aqui, ó, da flor vermelha e da flor rosa, tá?